irmãos? Antes de estar iniciando, queria agradecer as irmãs do ciclo de oração pela honra de ter me convidado para estar aqui, trazendo a palavra no nono aniversário. Eu lembro do primeiro dia do ciclo de oração há 9 anos atrás. A gente fazia na quinta-feira, 3 horas da tarde, calor, né? Quem lembra do outro galpão, aquela telha esquentava muito, a gente ainda não tinha água gelada, a irmã Naná levava um vidro, a irmã Kézia está lá dentro, né? Levava um vidro descartável, né, de PET congelado, e ali a gente ia recarregando ele, preenchendo para ter água gelada, e desde o primeiro dia o Senhor tem operado grandemente através do ciclo de oração, através dos homens e mulheres de Deus que se dispõem a estar aqui todas segundas e todas quintas, adorando, orando pelas nossas vidas. Se eu for me parar para contar todos os testemunhos que eu tenho através das orações dessas mulheres, nós vamos ficar aqui até o aniversário do ano que vem. Se eu chamar cada um aqui, eu tenho certeza que também vai ter muitos testemunhos para contar. Então, parabéns a essas irmãs. Que Jesus continue abençoando cada uma de vocês, sustentando, fortalecendo e continue firmes, sendo coluna dessa igreja. Amém? Que Jesus venha realizar o desejo do coração de vocês também. Eu sei que muitas das vezes vocês deixam lá na gaveta os problemas, as aflições, as angústias e vêm para cá para orar por cada um de nós. Amém? Jesus continue abençoando. Amém. Convido a igreja a abrir suas vidas no Salmo 126, que é tema do aniversário delas esse ano. Salmos 126. Hoje é noite de festa, de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. E eu quero lhe pedir que não cesse sua adoração, não cesse seu glória a Deus. Como o pastor falou quarta-feira, se não está sentindo, glorifica a si mesmo, né? Porque o nosso Deus, Ele merece em todo o tempo o nosso glória a Deus, a nossa aleluia. Ele merece em todo o tempo que nós estejamos exaltando ao nome dEle. Todos encontraram? Amém. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Fazemos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Negueb. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus amores. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, porque meu coração deseja ouvir sua voz. Pede para ele. Ele é um livro de canções. A maioria dele é escrita pelo rei Davi. E o Salmo 126
saída do cativeiro da Babilônia e a reconstrução de Israel. O nosso Senhor, Ele autorizou, Ele permitiu que o povo de Israel fosse cativo, porque eles estavam vivendo em idolatria a outros deuses, porque eles estavam vivendo em pecado. Então o próprio Senhor, Ele permite que o povo de Israel seja levado em cativeiro. E o Senhor, Ele determinou um tempo para o cativeiro. É 70 anos e nada mais. Talvez você está aqui numa luta, numa prova, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer que essa prova, essa luta, essa situação, ela tem tempo determinado para acabar. Não se desespere, não murmure, não desista. Aproveite este tempo para glorificar mais o nome do Senhor. Aproveite esse período de prova para se chegar mais perto do Senhor, para orar mais, para jejuar mais, para ter experiências novas com o Senhor, porque essa prova ela vai passar. O Senhor, Ele já determinou o começo e o fim para a tua situação nessa noite. A tua vitória ela vai chegar. E no versículo 1 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Estávamos como os que sonham. Aquele povo sabia, irmãos, que era 70 anos de cativeiro? Aquele povo sabia, irmãos, que era 70 anos o cativeiro? Aquele povo sabia que tinha chegado os 70 anos? Eles estavam numa situação onde eles não tinham mais expectativas. Eles estavam vivendo um tempo onde para eles não tinha mais jeito. Eles pensavam: vamos morrer todos aqui, nós nunca mais vamos voltar para a nossa terra. Porque as circunstâncias, as expectativas, pelos olhos carnais deles, eles não viam que eles iam mais voltar para aquela cidade. Mas os profetas já tinham declarado o tempo daquele cativeiro. Mas eles estavam tão atordoados, tão tristes, amargurados, que eles não tinham mais expectativas. Mas o Senhor já tinha dito: é 70 anos. É 70 anos e nada mais. E Babilônia era uma grande potência naquela época, e eles não tinham expectativas. E quando aquilo acontece, foi tão extraordinário para eles, foi tão assim, que eles nem imaginavam que aquilo mais ia acontecer, que a palavra diz que eles falaram que eles estamos como os que sonham. O Senhor, Ele vai fazer algo tão grande na tua vida, irmão, tão extraordinário, tão maravilhoso, que você também vai ficar como esse povo. Você vai dizer: não, eu estou sonhando, parece que eu estou sonhando, eu não estou acreditando no que está acontecendo, eu não estou acreditando que Deus pode fazer isso na minha vida, de tão grande que vai ser a vitória que Deus vai entregar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, que você também vai chegar. Alguém vai dizer: nossa, mas o que aconteceu? Eu não sei explicar. Eu estou sonhando, parece que eu estou sonhando, de tão grandioso que é o que Deus fez na minha vida. Sabe quando você recebe uma coisa que você não sabe explicar? Que milagre, né, irmãos? A gente não tem como explicar. Milagre a gente vive, a gente não explica. E assim vai ser o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ficar tão impactado com o que Deus vai fazer, que nós também vamos ficar como aqueles que sonham. E no versículo 2 diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Lá no Salmo 137 a gente vê eles falando que eles não têm mais riso, que na boca deles não tem mais riso, que eles não têm mais cânticos em suas línguas. Mas aqui no Salmo 126 eles dizem: nós estamos sorrindo, nós estamos cantando. Talvez você chegou aqui nessa noite como eles, no Salmo 137, tão enraizado na sua dor, tão amargurado pelas suas feridas, que você já não tem mais sorriso nos seus lábios, não tem cânticos na sua boca. Mas o Senhor nessa noite Ele te dá um cântico novo. O Senhor nessa noite Ele coloca louvor novo na tua boca. E é um louvor vindo direto do trono. Não é nenhum louvor que você já ouviu nessa terra, que você vai cantar, você vai se identificar. Mas o Senhor Ele te dá um cântico novo sobre a tua boca, porque o Senhor Ele vai mudar o teu cativeiro. O Senhor Ele vai te livrar dessa luta, Ele vai te livrar dessa prova, porque tem um tempo determinado para terminar.
de sorrisos nessa noite. Os seus lábios vão sorrir novamente, um sorriso vindo direto do trono do Senhor. E eles disseram, o povo que via o que o Senhor fez dizia: grandes coisas fez o Senhor a estes. Talvez você está numa situação que você pensa assim: não, fulano ele tem como me ajudar e ele não me ajuda. Ciclano, ele tem influência para poder me ajudar, para mudar essa situação, mas ele não me ajuda. Talvez você fica triste, fica pensando: não, ninguém quer me ajudar. Aquele irmão, ele tem como me ajudar, ele sabe do que eu estou passando e não me ajuda. Aquele familiar, aquele amigo, mas sabe por que Deus não permite que te ajudem? Porque quando Ele fazer o que Ele tem para fazer na tua vida, todos vão olhar e vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por ele. Porque o Senhor não te divide a glória dele com ninguém. Vão olhar você está passando essa prova. Estão olhando você nessa luta e pensando: aquela ali é doida lá. Está doente, está indo lá para orar. Aquela lá é doida lá. O casamento está quase acabando e está indo lá orar. Para quê? Eu falo, talvez até igual a mulher de Jó lá. Abandona esse Deus. Talvez alguém da tua família está dizendo: para com isso. Quanto tempo você está lá? Tem 9 anos você está nesse ciclo de oração. E você está indo lá orar ainda por quê? Talvez sua conta está mais do que no bebê, está no negativo. Mas você está lá louvando, glorificando, exaltando, vindo para o culto, vindo para a oração. E estão dizendo: é doida. Não tem mais jeito. É doida. Mas quando a luta, a prova acabar, a luta acabar, e o Senhor fizer cumprir a promessa que Ele tem na tua vida, todos à volta vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por ela. E você vai responder assim como eles responderam: sim, grandes coisas fez o meu Deus por mim. Grandes coisas fez aquele Deus que eu ia lá, mesmo na luta, mesmo na prova, para adorar e para glorificar. Este Deus fez por mim grandes coisas. Porque o nosso Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Não se entristeça se alguém pode te ajudar e não te ajuda. Não turbe o vosso coração e não venha questionar o Senhor: por que, Senhor, fulano está me ajudando? Por que eu estou sozinha? Fisicamente, tá, irmãos? Porque espiritualmente, creio que você nunca está sozinha. O Senhor é para contigo. Como foi louvado aqui, o Senhor dá ordem aos anjos para te ajudar, para guerrear por ti. Não questione a Deus quando você estiver passando numa prova e estiver aparentemente sozinho. É porque vai ser tão grande o que Ele vai fazer na tua vida, que a glória tem que ser só dele. Para ninguém poder dizer assim: ah, só conseguiu porque eu ajudei. Só entrou naquele emprego porque eu indiquei. Só conseguiu aquela vitória porque eu dei um empurrãozinho. Grandes coisas fez o Senhor por estes. Sim, grandes coisas fez o Senhor por mim. Será que você pode repetir nessa noite? Sim, grandes coisas fez o Senhor por mim. Aleluia, Jesus. Exalte o nome dele. No versículo 4 diz: faz-os regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do Negueb. Negueb é um deserto lá em Israel. E quando chove num deserto comum, formam-se os oásis. Né? O que é um oásis? São poças de água que é formada em determinados lugares do deserto quando chove. Mas no Negueb é diferente, irmãos. No Negueb, quando chove, ocorre uma verdadeira transformação. Antes, uma terra que era árida, sem vida, as chuvas elas vêm como correntes, elas vêm como cachoeira, e formam rios cheios de água, e Ele traz vida, traz restauração para aquele deserto. Tem gente que já entendeu o que o Senhor vai fazer na vida deles. O Senhor vai fazer na tua vida assim como Ele faz lá no Negueb. Vai ter chuva, vai ter poça de água, não. Vai ter corrente, vai ter cachoeira, vai ter rio do Senhor. E onde não tem mais vida, aonde hoje é morte, aonde hoje não frutifica, o Senhor Ele vai
nessa noite. Quando o irmão falou na oração, o irmão falou de novo aqui na oração para passar para mim. É o divisor de águas para essa igreja. É o divisor de águas para a nossa vida. Porque o Senhor disse: chega de poça de água. Chega de pouquinho. Chega de só ali saciar só na hora. O Senhor quer corrente. O Senhor quer cachoeira. O Senhor quer rios. Chega de viver fácil. O Senhor quer que nós mergulhamos no rio dele que jorra nessa noite, nesse lugar. Aquele rio que nasce lá do trono dele não é qualquer água. É água que transforma, é água que cura, é água que limpa, é água que traz para você aquilo que você precisa nessa noite, aquilo que a sua família precisa nessa noite, o teu ministério precisa nessa noite. O Senhor diz: para de procurar poça aonde eu tenho rio. Para de saciar só na hora do culto. Vai pro secreto, porque lá eu tenho rio. Ora mais, porque eu tenho rio. Para de orar só nos 15 minutos do culto. Quando ora 15 minutos da abertura de culto, porque eu tenho rio. Chega de poça. Para de ler a palavra só na hora que o pregador vai ler a palavra no culto. Tira um momento com Deus para estudar a palavra, porque o Senhor tem rio, tem cachoeira. Chega de poça. O Senhor, Ele quer nos levar mais fundo. Ele quer nos fazer viver o extraordinário. Mas nós temos que querer. Quando o pastor estava pregando em quarta-feira, eu falei assim: para, pastor, você está falando o que eu vou falar domingo, pastor? Fala, pastor. Mas é o Espírito Santo confirmando o que Ele tem para cada um de nós, irmãos. Nós temos que querer viver o extraordinário de Deus. Tem gente que diz: ah, fulano não morre porque tem promessa. Ah, fulano não vai morrer na situação que está, vai voltar porque tem promessa. Nem simples. Se a pessoa não tomar posição, se a pessoa não quiser, não adianta. Não adianta a gente querer, não adianta o Senhor querer. O Senhor não quer que ninguém vá para o inferno. O Senhor não quer ninguém lá no pecado. O Senhor não quer ninguém lá afundando, mergulhando no rio do pecado. Mas a gente tem que querer. A primeira mudança tem que partir de cada um de nós. O Senhor está dizendo: eu tenho cachoeira, eu tenho rio para inundar, para você mergulhar e para viver o extraordinário. Basta você querer sair da poça e viver no rio. Amém? Aleluia, Jesus. Versículo 5: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Eles chegam em Israel, mas a cidade estava destruída. 70 anos que eles ficaram cativos. E agora eles têm que plantar, regar, esperar o tempo do processo da semente crescer, para poder colher e se alimentar. Não era para vender, irmãos. Eles não estavam plantando para vender. Eles estavam plantando para se alimentar. Eles tinham pressa, estavam com fome. Eles iam comer o quê? Eu não sei na sua casa, mas lá em casa assim, eu nem comecei a fazer o almoço, e eles assim: o que tem de almoço hoje? Aí eu comecei a ir pro fogão. Eu acho que tem gente que se identifica aí, ó. Eu fui pro fogão. Elisa tá assim: é ou não é? É ou não é? Tá pronto, mãe? Às vezes eu saio da cozinha pra fazer qualquer coisa. Mãe, já tá pronto? Você não tá na cozinha mais, já tá pronto? Posso almoçar? Imagina, irmãos, eles terem que plantar, regar, esperar o tempo, o processo. Esperar o processo é tão difícil. Viver o processo é tão difícil. Quem falar que é fácil está mentindo. Viver o processo é difícil. Esperar pelo tempo da colheita é difícil. É doloroso. Muitas das vezes a gente chora, a gente pensa em desistir, a gente pensa em voltar, porque dói, machuca.
mas nós temos que esperar o processo para poder a semente frutificar, podermos colher e nos alimentar. E o versículo 6 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Andando e chorando. Andando e chorando. Chorar pode, irmão, parar não. Chorar pode, irmãos, desistir não. Chorar pode, retroceder não. É chorando e andando. Chorando e andando. Esses últimos dias, o que eu fiquei sabendo das irmãs do Ciclo de Oração que elas estavam enfrentando, e para elas estarem aqui hoje, todas lindas desse jeito, com uma blusa bonita, maquiadas, cabelo arrumado, e tá aqui esse louvor lindo que foi entoado. Às vezes a gente olha e pensa assim: a vida tá tranquila. Quantos áudios eu recebi? Hoje a Conisa ora por mim que não tá fácil. Hoje a Conisa me ajuda em oração porque tá complicado aqui. Essa semana foi difícil. Às vezes eu sentia falta de uma, eu perguntava: cadê a irmã? A irmã não tá bem de saúde não. Tá lá pegando com Deus em casa para Deus restaurar a saúde. Cadê outra irmã? Também não tá bem de saúde não. Aí chega e pede de mim: oi irmã, hoje a Conisa Raquel, a irmã hoje não vai conseguir abrir culto não, porque ela tá numa consulta, porque ela não tá bem. Aí a gente olha para trás, a irmã tá chegando, cansada, bufando. Não, eu vim para abrir o culto porque eu tinha compromisso com o Senhor. E passando mal, irmãs. Tenho certeza que o pastor tem muito mais coisas para contar dessas irmãs aqui, ó. Então, quando você vê qualquer uma delas aqui louvando, adorando, não pensa que tá fácil. Elas estão andando e chorando. Andando e chorando. Eu participei do primeiro ano do Ciclo de Oração, eu estava lá, e eu sei a história de muitas delas, e eu via, muitas vezes, elas às vezes chegavam: não vou pedir de oração, hoje vou pedir oração para a minha situação. Aí chegava aqui, a gente orava, elas oram, irmãos, pelos ministérios de louvor. A primeira coisa que elas fazem: orar pelos pastores. Elas oram pelo corpo de obreiros, elas oram pelo diaconato, elas oram pelos ofertantes e dizimistas, elas oram pelos membros, elas oram pelos jovens, pelas crianças. Mais alguém que eu esqueci? Os jovens, as crianças. Elas oram primeiro pela igreja. Aí depois elas começam a orar pelos pedidos. Aí muitas vezes tinha irmã falando: que hoje eu vou pedir oração para mim de tal coisa. Aí vinha uma pedir uma oração, pedia outra. Aí sabe o que elas faziam? Guardavam o problema delas no bolso e oração no secreto em casa. Ah, por quê? Porque elas não confiam nas irmãs do Ciclo de Oração? Elas não creem no poder do Ciclo de Oração? Não. Porque elas priorizavam os pedidos, os nossos pedidos. Porque elas priorizam o seu pedido de oração para elas. Porque elas priorizam a situação que a igreja precisa enfrentar. Porque elas priorizam as nossas lutas. Elas não vêm aqui para passar tempo de 2 horas batendo papo, irmãos. A coisa que elas menos fazem aqui nas quintas-feiras é bater papo. Elas estão de joelho, orando, glorificando e exaltando e buscando por cada um de nós. Muitas das minhas lutas foram vencidas com a ajuda da oração delas. Tenho certeza que vocês também têm uma luta que foi vencida porque elas ajudaram a oração. E muitas das vezes elas colocam no bolso o problema delas para orar pelos nossos. Vai orar lá no secreto, vai chorar no secreto. Porque 2 horas é muito pouco para orar, né, pastor? Para quem ora, 2 horas é pouco. Eu tenho certeza que elas oram assim: ué, já deu a hora? Já está na hora de ir embora. Tem mais pedido de oração? Elas estão andando e chorando. Andando e chorando. Porque elas sabem que a vitória só vem quando está andando e chorando. Pode chorar. Chora na presença do Senhor, porque não tem lugar melhor. Lugar mais aconchegante.
para se chorar do que na presença do Senhor. Mas parar não. Retroceder não. Desistir não. É andando e chorando. E voltará sem dúvida. Sem dúvida. É certo. É com certeza. É garantido. É sem dúvida. Com alegria. Trazendo consigo os seus irmãos. Não tem dúvida, irmão, que a vitória vai chegar. Não tem dúvida que vai colher. Porque a palavra nos garante. Voltará sem dúvida. Eu acho que esse sem dúvida de estar aqui em letras garrafais. Para ninguém passar desapercebido. E não ficar só andando e chorando. Não ficar a vida toda andando e chorando. Voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus irmãos. Está andando e chorando, meu irmão? Esquenta não, que vai voltar sorrindo e com os olhos cheios. Está andando e chorando? Não preocupa não, chora bastante. Porque na hora que voltar é com um sorriso no rosto, é com alegria, é com o cesto cheio. Prepara os cestos, porque tem muita colheita. Você está chorando muito, tem colheita em dobro. O Senhor nessa noite Ele te diz que esse tempo de andar e chorar, ele se finda. Porque vai ter cestos cheios. É cesto cheio de família salva. É cesto cheio de cura, de libertação, de transformação, de salvação. O Senhor nessa noite Ele te diz que está trazendo uma nova estação para essa igreja. Quando o irmão falou em divisor de águas, o Senhor trouxe para mim isso que Ele tinha me falado. Eu comecei a orar ali, ela começou a falar: é divisor de águas, é divisor de águas. Eu amém, Senhor. E o Senhor testificando no meu coração. Lembra do que eu te falei? Tem uma nova estação para essa igreja. De tempos cheios, de cestos cheios. É cestos lotados, abarrotados. Você vai começar a andar aqui, ó, tá cheio, tá, irmã? Na hora que, eu acho que só a irmã Lena que viu. Que na hora que as irmãs pegaram aqui para levantar, começou a cair as frutas. Vai ser assim, irmãos. Nós vamos começar a andar e nós vamos ter que sair catando assim, ó. Porque vai ser tão cheio, que os nossos cestos não vão aumentar. Eles vão começar a transbordar. Aí você vai chamar o irmão dela, irmão, aqui, irmão. Porque vai transbordar para quem está do teu lado, para quem está vivendo com você essa luta, para quem está vivendo com você ali, ó, andando e chorando contigo, te ajudando a viver, a passar por essa luta, por essa prova, por esse deserto. Eu peguei para mim, irmãos, eu fruta. A irmã Helena olhou assim para mim e riu. Amém. Uai, tá caindo os frutos, vou pegar. Não, pastor, a minha tá caindo, vou pegar. Vou colher para mim. E vai ser assim, irmãos. Amém. O Senhor está trazendo para essa igreja, para a tua vida, para a tua casa, uma nova estação de cestos cheios. Não foi à toa que Ele revelou para o pastor Rogério ano passado que esse ano era vivendo o tempo da colheita. Ainda tem muita coisa para acontecer esse resto de ano. Ainda tem muita colheita para a gente colher esse resto de ano. Mas continua andando e chorando. Porque o Senhor diz que tem uma estação nova para cada um de nós. De cestos abarrotados, de bênçãos. Tem muita coisa ainda para o Senhor, para a gente colher da parte do Senhor.